Boa noite, igreja. Tudo bem com vocês? Graças a Deus. Eu cheguei feliz da vida aqui. Uma mensagem para trazer para vocês. O André chegou, pode parar, que não é essa. É outra. Eu falei, meu Deus, e agora? É fome e sede. Eu falei, mas Deus é bom. Já tinha outra no gancho aqui. E a gente realmente vai, debaixo dessa obediência, pregar sobre fome e sede. E eu estou um pouco meio emocionado hoje, por tanta coisa que está acontecendo. Boa. Se a cachoeira começar a pingar aqui, vocês perdoem. Porque é muito bom viver o melhor de Deus. E eu falo sem medo de errar. Porque se o atrevido tentar alguma coisa, o sangue de Jesus tem poder. O nome de Jesus tem poder, porque está acima de todo nome no céu, na terra e debaixo da terra. Então eu estou tranquilo. Mas há mais de 20 anos atrás, eu congregava numa igreja chamada Sarça Ardente. E um irmão meu lá uma vez pôs as mãos sobre a minha cabeça e falou: você vai pregar a palavra em muitos lugares. Eu falei, coitado de mim. Como assim? Eu era cru ainda, eu era aspirante, eu não entendia. Então, intermunicipal eu já sou. De Taubaté, Caçapava já é intermunicipal. Mas até interestadual Deus já fez. E até internacional também Deus já fez. Até português lá teve que abrir o ouvido lá. Eu vi o Senhor, a gente falar do Senhor lá, pela cidade de Portugal. E agora Deus está abrindo essa porta para a gente ir lá com o Leandro, lá meu filho, lá em Orlando. Eu sou muito grato por isso. Mais do que isso, desde de cedo que eu estou contemplando essa palavra que esse homem pôs as mãos sobre mim. E está acontecendo. Então, tem uma hora que eu entendo por que o Jeremias falou, não, eu não sei nem falar. E Deus fala, não se preocupe. Eu coloco as palavras na sua boca. Deus é esse Deus aí que a gente serve. Então, gente, estou muito feliz mesmo. Outra coisa. Não, mas essa outra coisa eu vou deixar para colocar aqui logo em seguida aqui. Tá bom? Então, se você quiser abrir a sua Bíblia aí, em Gálatas, no capítulo 6, no versículo 17. Sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Meu Deus. Quem está falando isso? É o apóstolo Paulo. Eu vou ler de novo. Sem mais que ninguém me perturbe, pois trago em meu corpo as marcas de Jesus. Marcas nos identifica de alguma forma. Se você olhar ali, passar alguém ali rapidinho, logo você fala assim, é soldado do exército, não é? Daqui a pouco passa outro ali, você já fala qual é realmente o envolvimento dele na classe social, muitas vezes pelo traje, muitas vezes pelo falar, muitas vezes pelo testemunho que nem falar você não está falando, está de boca fechada, mas você reflete algo sagrado,
algo positivo, algo abençoado. Quando encontraram Pedro lá num cantinho lá, ele falou: esse aí é dos dele, ó. Não, eu nem conheço ele. Por quê? Porque Pedro tinha o jeitão de Jesus. Deu cano naquela hora, ainda bem que ele se restituiu, foi restaurado, graças a Deus. Então, marca é algo que vocês que estão aqui certamente deve ter uma marca na sua vida que sobressai, de alguma forma. Na minha vida, por exemplo, eu tenho marcas e mais marcas, porque pela minha aparência aqui, você já sabe que eu passei de 18 anos. Já tenho um pouquinho mais. Quase que invertido, mas não cheguei, estou quase. Então, marcas, eu tenho uma marca especial na minha vida, apesar de ser através de uma morte, mas é uma marca que ficou na minha vida. Quando eu fui sepultar minha filha, com 9 anos de idade, e que não sei se alguém sabe aqui, eu não quero ser enfadonho e ser aquele cara que é repetitivo de testemunho, não é isso que eu estou querendo fazer. Eu estou querendo realmente que isso aí encaixe aqui na pregação. Então, quando eu fui sepultar minha filha, que durou 9 anos de vida, e nunca falou, nunca enxergou, nunca andou, por causa de um erro médico. E quando foram colocar ela no sepulcro, alguém falou para mim: você não vai falar com ela? Eu, para respeitar a pessoa que falou isso comigo, eu falei: abra o caixão, eu falo. Mas quando eu fui falar com ela, parece que eu ouvi uma voz. Ela nunca falou, nunca enxergou e nunca andou. Mas você, fale de mim, por onde quer que você for requisitado. Pastor André, por isso que eu estou aqui. Não é porque você quis, não. Mas valeu também você. Deus usa os seus anjos da igreja. Então eu sinto essa marca na minha vida. Na hora eu não entendi. Não entendi nada. Hoje eu estou entendendo. De fato, o que pareceu na minha vida uma maldição se tornou numa bênção. E hoje a gente vê poema por todos os lugares. E eu, como sou praticamente quase não sei se tem um mais velho do que eu aqui, mas se tiver nós juntos, hoje eu me sinto realmente um paizão no meio dos poemeiros. E aquilo que eu puder fazer realmente como paternidade, eu peço a Deus que me abençoe e que eu possa ser útil na vida de alguém, através do que Ele quiser, se cumprindo os propósitos dEle. Amém? Então, gente, essa é a minha marca. Se eu pedisse para alguém subir aqui e falar de uma marca na sua vida, eu acredito que muita gente, se não todos, teriam realmente uma marca para apresentar aqui, o porquê que você está aqui. Tem gente que tem marca de diversas formas, mas não vamos entrar nessa cultura secular. Vamos simplesmente realmente nos apegar à cultura do céu, que é a cultura realmente que nós mergulhamos a cada dia da nossa vida, porque um dia, como foi cantado aqui, a volta de Jesus, que Ele vai voltar, e eu acredito que não vai demorar muito. Então, gente, eu e você temos marcas, algumas visíveis, algumas invisíveis. A Bíblia relata certos homens que foram marcados, e que quando você pega a Bíblia, quando você vem na igreja, ou quando você ouve uma pregação, e você realmente já faz uma retrospectiva da sua vida, e você realmente atenta para essas marcas. Uma delas é a marca de Jacó. Quem lembra aí da marca de Jacó? Só dá um sinalzinho assim. Quem lembra da marca de Jacó? A marca de Jacó, como todos sabem, foi uma catracada na coxa que ele levou do anjo. Mas que marca abençoada. Embora ele ficou o resto da vida dele lá, de certo, não sei que jeito que ele andava lá, né? Mas ele lembrava toda hora: um dia eu tive uma treta com um anjo.
E eu tive a coragem, eu tive a ousadia de falar: eu não largo de você enquanto você não me abençoar. Que cena, que futuro teve esse homem. Toda hora ficar lembrando: um dia eu lutei com Deus, e a Bíblia diz que ele lutou com Deus e venceu. Como assim? Como venceu? Venceu no sentido, ele acreditou: eu não vou largar, eu vou grudar, e essa bênção eu não vou perder. Então, querido, não perca a oportunidade. Toda vez que você vier no culto, tome posse, segure, agarre e fale: eu não vou voltar para minha casa do jeito que eu entrei, eu vou voltar diferente. Nem vou ler o capítulo que está, o Jacó, porque só de falar, acredito que vocês já entenderam. Mas tem um homem que ficou marcado na Bíblia, foi Caim. Caim foi marcado, sua marca remetia a um sinal de maldição. Olha só a diferença: Jacó marcado pela bênção, Caim marcado pela maldição. Se você for analisar realmente a situação dos dois, isso que vem na minha cabeça agora, tinha mais possibilidade de Jacó estar numa maldição do que Caim, porque Caim só tinha Adão e Eva, Abel e Caim. Pô, não tinha cunhado, não tinha sogra, não tinha ninguém para encher o saco. Desculpa aí, ó, mas não tinha ninguém para perturbar. E o camarada foi fazer um crime mais grotesco, que foi aquele fratricídio. E a Bíblia diz que Deus o marcou com um sinal, que quem matasse Caim seria amaldiçoado 7 vezes mais. Imagina, ao mesmo tempo que Jacó carregava a bênção, até em tudo que ele passou. Nós sabemos que Jacó realmente teve uns altos e baixos na vida. Jacó fugiu de casa, teve que sumir e tal, ficou 20 anos fora de casa. Imagina ele lembrando, depois de retornando, ele recebe essa bênção. Mas até aí então ele estava lutando. Aquele homem que saiu de um jeito, voltou de outra maneira. E quando ele foi abençoado, então se consolidou na vida dele a bênção. E olha o caso de Caim. E o Senhor colocou em Caim um sinal para que ninguém que viesse a encontrá-lo o matasse. Gênesis 4, versículo 15. Olha só, a marca de Sansão. Sansão era o seu longo cabelo, a marca do nazireu. Por isso não podia passar navalha em seus cabelos. Depois que pecou contra Deus, suas marcas foram os seus olhos vazados. Meu Deus. O homem que foi escolhido já no ventre da mãe, um homem que experimentou realmente a presença do Espírito Santo na sua caminhada, porque desobedeceu, recebeu uma marca. Imagina, querido, depois de você experimentar a força do Espírito Santo, participar da ministração do louvor aqui com o Bruno, participar da abertura do culto aqui de uma maneira espetacular, viver a sua vida desde que você veio para a igreja, passou pelas águas, vem realmente entre altos e baixos, entre lutas, nos desafios da nossa vida, mas estamos aqui porque somos mais que vencedores, em nome do Senhor Jesus Cristo. E de repente você se sente abandonado pelo Espírito Santo, porque numa dos enganos da Dalila, quando ele levanta, ele pensava que o Espírito Santo ia agir do mesmo jeito que antes, mas ele não sabia que o Espírito Santo havia se retirado dele, e os seus olhos foram vazados. Que sinal, André? Pregar sobre isso é fácil, mas reflita comigo um pouco comigo. Você era assim com Deus, na intimidade, na caminhada.
no relacionamento familiar, na sua paternidade, você como filho, você sente a presença de Deus na sua vida. E de repente você fica cego, porque você desobedeceu. Que marca mais terrível. Tem pessoas que têm marcas na vida por notícias inesperadas. Nós ficamos sabendo ontem, ou antes de ontem, que uma moça, parece que é da Poema, ela deu uma notícia para o pai dela, da Poema de São Paulo. Ela deu uma notícia para o pai dela que ela estava grávida, achando que ia deixar o pai feliz. O pai ficou tão emocionado lá que deu uma parada cardíaca, o homem morreu. Imagina agora a marca dessa moça: o pai morto e um neto chegando. Olha que marca. Talvez você tenha uma marca na sua vida que não seja a marca tipo Jacó, mas espero também que não seja uma marca tipo Caim, mas uma marca inesperada que marcou a sua vida. Você que está me ouvindo aqui hoje na igreja, eu acredito que você já alcançou uma superação, porque você está aqui. E você não está aqui simplesmente porque você quis, porque o Espírito Santo te convenceu. Pode ser qual for a marca, qual for não, exclui a maldição, mas pode for qualquer outro tipo de marca, porque eu te escolhi e você está aqui hoje. Paulo de Tarso, por muitas coisas realmente ficou marcado por várias delas. Imagina a vida de Paulo, vocês conhecem. Aquele judaizante que antes realmente combatia uma igreja que estava se formando, chamada cristianismo. Um homem realmente que lutou, realmente matou cristãos. E nós sabemos que o primeiro mártir da igreja cristã, chamado Estevão, quando ele teve uma intimidade, uma visão do céu, apontando para o céu, Paulo disse: pode matar. Primeiro mártir da igreja, foi autorizado a morte dele por Paulo. Quantas marcas esse homem tem? Marcas pode distingui-lo como um escravo. Mas essas marcas às quais ele se refere não são marcas de ferida necessariamente, ainda que ele também trouxesse. Mas Paulo se refere às marcas, quando eu li lá em Gálatas. Por isso que eu fiz aquela leitura. Paulo se refere às marcas que um escravo tinha, para que soubesse quem era o seu senhor. Existia naquela época escravos chamados escravos de orelha furada. Para melhor entender, temos que compreender o que a escravidão era, diferente do que entendemos hoje. Não era escravidão por causa da cor, era escravidão porque pessoas não podiam pagar, pessoas simples. Então eles eram realmente contratados ali, e era realmente executado aquelas leis dos patrões. Não era como essa escravidão que nós conhecemos, que tem as leis aí que libertaram os escravos. Não é desse tipo, mas era igual ou pior. Então, essa decisão era de a orelha furada, era uma decisão de um sinal de sua entrega, que o escravo tinha a orelha furada. Olha só como é que funcionava. Eu vou ler só o texto para vocês entenderem, para nós darmos sequência. O seu senhor, o patrão lá, levava perante os juízes o escravo. Terá que levá-lo à porta ou à lateral da porta para furar a orelha. Hoje a turma fura a orelha de graça aí, vocês viram como é que é, né? Se tiver alguém aí, seja bem-vindo em nome de Jesus. Vem com a orelha furada mesmo, que não tem importância. Vem com seu brinquinho mesmo, não tem problema, não se preocupe. Terá que levá-lo à lateral da porta para furar a orelha. Assim,
ele será seu escravo por toda a vida. Está lá em Êxodo 21, 6. Portanto, ser escravo de orelha furada simbolizava que você não estava servindo aquele senhor por obrigação, pois já poderia estar livre, mas porque já não queria servir a outro senhor. É uma junção de serviço de amor. Além do mais, é bom citar que os escravos hebreus não eram chamados de escravos, mas servos. Paulo então se compara ao seguir a Jesus como um desses, escravo de orelha furada. Ele seguia Jesus não por obrigação, mas por amor e lealdade. Tudo isso aconteceu na vida do discípulo Paulo, fruto daquilo que o próprio Jesus havia realizado na vida dele. Então, Paulo se sentiu assim, depois que ele fez tudo aquilo que ele fazia, e todo o combate realmente àquela nova crença que estava aparecendo lá em Jerusalém. Ele foi contra, ele assassinou, e quando ele estava naquele encontro que ele teve com Jesus, realmente ele se converte. E o mais lindo é a frase que está lá em Atos, que quando Jesus fala com ele, e na visão que ele teve, ele cai, e de repente ele diz, olha a frase que ele pronuncia: antes assassino de cristãos, e agora olhando para aquela visão, ele sentiu algo diferente, e ele diz: quem és tu, Senhor? Olha a mudança. Quando o Senhor entra na sua vida, que ele pode ser uma mudança instantânea. Eu sei o que eu estou falando. Quem és tu, Senhor? Ele fica cego. E quando ele fica cego, o Senhor manda um profeta ir até lá e impor as mãos sobre a cabeça dele. E ele volta a enxergar. E o Senhor diz para ele tudo que ele vai sofrer por causa do meu nome. Olha que marca. E ele gostou tanto, que ele está dizendo aqui que ele não era obrigado a abandonar o judaísmo, mas ele, de comum acordo, abraçou aquele momento e se tornou como um escravo do Senhor. E como é bom, querido, o Senhor não nos chama de escravo, o Senhor não chama nem de servo, o Senhor nos chama de amigos, mas como servo, é bom se sentir como escravo na mão dele, porque ele diz: o meu jugo é suave e o meu peso é leve. Não tenho que ele determinar na minha vida ou na sua vida, que você possa buscar desculpas a ponto de não querer fazer, porque ele nos chama, nos capacita e nos envia, e é possível que os propósitos dele sejam realizados. Então, olha a similaridade de Paulo com os apóstolos da orelha furada. Furava a orelha do cara, ele estava dispensado, podia ir embora, estava livre do compromisso com o seu patrão, mas ele fazia todo esse cerimonial, furava a orelha e ficava na mesma casa, porque ele gostou de ficar ali. Agora imagina um escravo que viveu ali, debaixo de uma escravidão. Escravidão não é fácil. Foi lá e ainda, não, pode furar minha orelha, porque apesar de ter sido escravo aqui, eu gostei dessa casa, eu apaixonei por esta casa, eu aprendi a amar esta casa, sendo escravo. Como que eu não vou amar a igreja? Como que eu não vou amar as ovelhas? Se eu fui conquistado de uma maneira de excelência, não foi eu que escolhi ele. Ele diz: foi eu que te escolhi. Como que eu não vou ficar feliz? Eu sei que os manjares vêm para roubar a nossa sede, a nossa fome pela palavra. Mas quando você está cheio do Espírito Santo, querido, você pode ter certeza, somos mais que vencedores em nome do Senhor Jesus Cristo. E é por isso que nós estamos aqui, querido. E aí, quando nós olhamos para o ministério de Jesus, podemos perceber que ele não apenas informou e ensinou, ele formou discípulos. A igreja do Senhor Jesus é composta de discípulos. Jesus sempre teve a multidão ao seu redor, mas ele não se iludia com a multidão, ele dedicou-se a um grupo de pessoas próximas, ele que estava disposto a tudo por eles. Discípulo é aquela pessoa que se segue o mestre
segue os passos do seu mestre, tem as mesmas atitudes, mesmos princípios, mesmos valores. Logo, se somos discípulos de Cristo, desenvolvemos também em nossa vida algumas marcas. Quais são as marcas? Se nós somos libertos, se nós entendemos como que o Senhor instituiu a sua igreja, chamando 12 homens simples, cruz, até sem princípios. Imagina pescadores na beira da praia. Imagina o comportamento dos caras. Jesus simplesmente caminhando diz: Pedro, a partir de hoje, tu não será mais pescador de peixe, tu será pescador de alma. Jesus chega na prefeitura de Jerusalém, aquele homem chegado numa propina e numa corrupção chamado Mateus, e ele diz: Mateus, segue-me. Imediatamente aqueles homens o seguiram, se tornaram seus discípulos. Qual foi a marca de Pedro? Muita gente fala, Pedro negou. Não, eu prefiro olhar. Pedro falou: olha, me preguem de cabeça para baixo, porque eu não sou digno de morrer como ele morreu. A marca que ficou para mim foi essa, entre muitas outras que nós poderíamos citar. A marca de João, qual foi? João, o apóstolo amado, é a marca dele. Na Santa Ceia, quando Jesus realmente disse que um ia trair, muitos ficaram cochichando no ouvido de João: ei, você que é o amado dele, pergunta quem é. Será que sou eu? Será que sou eu? A marca de João, amado. Agora vamos entrar em nós, que temos fome e sede pela palavra do Senhor. Qual deve ser a minha marca? Qual deve ser a nossa marca? Que edifica a nossa casa, que edifica o nosso GC, que edifica a nossa liderança, que edifica a nossa submissão, que edifica o nosso relacionamento conjugal, paternal, maternal, profissional, sendo um participante da Igreja de Cristo em 2025, onde existe um afrouxamento hoje, existe um evangelho maldito pregado por aí. Eu não estou dizendo que o evangelho é maldito, alguém amaldiçoou o evangelho pregando por aí, porque Jesus mesmo lá em Gálatas disse: se algum evangelho, Paulo dizendo, se algum evangelho pregado por aí que não seja o que eu prego, o que o Senhor Jesus ensinou, que seja anátema. Anátema é maldito. Um evangelho que ilude, um evangelho que não tem poder de transformação, um evangelho que é ferido porque é moldado à minha vontade. Não sou eu que moldo o evangelho, é o evangelho que me molda. Se eu não sou moldado pelo evangelho, eu não sirvo para ser testemunho de Jesus Cristo. Eu sei que nós somos falhos, eu sei que nós somos limitadíssimos, mas como é perceptível e como é bom quando você nota que alguém te procura, que alguém gosta de conversar com você, que alguém gosta de negociar com você, porque você tem as marcas de Cristo, e nessas marcas de Cristo você mostra fome, e mostra sede pela palavra. Crente querido, que não obedece, é a primeira marca que eu quero abordar hoje. Crente que não obedece, não tem futuro. Pode ver, querido, os pecados de desobediência são marcantes.
na vida de pessoas que se apostatam. O discípulo de Cristo traz a marca da obediência. O discípulo de Cristo deve obedecer assim como Jesus obedeceu. Nossa, mas você não está forçando a barra não, pastor? Obedecer como Jesus obedeceu. Querido, ele sabe as nossas limitações. Deus olha para você, o seu serviço não vale nada, a sua oração não vale nada, mas de repente você pronuncia o nome de Jesus, no nome de Jesus, pelos méritos de Jesus Cristo, e algo começa a ser notório na sua vida. Por quê? Porque as marcas de Jesus, as marcas do crente, as marcas do seguidor do Evangelho, começam a fluir, e alguém começa a perceber. Como é bom que quando alguém chega, eu falo para a honra e glória do Senhor. Vocês têm que entender isso. Quando alguém chega em mim, na minha esposa, e fala: que maravilha a vida de vocês, 46 anos de casado. Eu falei: sou, graças a Deus, ela me suportou 46 anos. 8 netos, vem vindo o 9º agora. 2 bisnetas, 5 filhos, 3 noras, 1 genro. Jesus, como é bom quando alguém vem, mas não fala isso simplesmente moldado pela cultura secular, moldado pela cultura do céu. Alguém percebe a presença de Deus na sua casa, na minha casa. Como? Vendo realmente que ali reina a paz, a alegria, fidelidade. Não estou falando do seu passado, querido. Joga o seu passado fora. Está lá em Jeremias 31. Se quiser conferir depois, você vai conferir lá. Ele diz: se você quiser fazer uma aliança comigo hoje, eu faço. Do seu passado eu nem me lembro mais, e perdoarei a sua culpa. Meu Deus. Então esquece o seu passado. Porque se o Senhor falasse: posso escrever o seu passado aqui? Eu falo: não, Jesus, por favor. Se fosse para escrever o meu passado aqui, eu teria que sumir daqui de vergonha. Talvez você seja pegar uma carona comigo. Mas não é do seu passado que eu estou falando de agora. Alguém que olha e fala: que bacana, que maravilha aquela igreja Poema de Caçapava. Realmente eu tenho observado, na feira aqui em Caçapava, no comércio aqui em Caçapava, no seu profissionalismo, seja realmente de ordem liberal ou autônoma, mas o Senhor tem sido realmente testemunhado na sua vida aqui em Caçapava. Isso o que é? Isso é alegria para o pastor da sua igreja, pastor André e pastor Aline, e demais amigos que compõem a direção dessa casa, dessa igreja. Isso é o comportamento que mostra realmente que, através da sua fome pela palavra, através da sua sede pela palavra, através da sua obediência pela palavra, pessoas são atraídas, como lá em Atos dos Apóstolos, e o Senhor acrescentava mais e mais pessoas ao grupo deles, porque viam como eles se amavam. Que isso seja tônico, pastor André, nessa igreja. Que o Senhor abençoe a sua vida cada vez mais. Você, Aline, eu que te vi pela primeira vez, no playboyzão na igreja, falei: esse cara aí não tem futuro. Esse cara, eu acho que ele veio aqui só para aquelas meninadas aqui. E hoje o Senhor pegou o André, e ele está aqui junto com a Aline, com mais 3 filhinhos. Sou fã da sua vida, Deus abençoe. Você é um homem de Deus, realmente. Aline, ama esse cara, viu? Não desvie nem para a direita nem para a esquerda. Aleluia. Então, gente, a marca da obediência. Em Mateus 26:42, meu Pai, ele diz lá: se não for possível, afasta de mim este cálice, sem que eu beba. Faça-se a sua vontade e não a minha. O que se fala aqui, querido? Fala-se de uma tremenda entrega e obediência. E como que a palavra está dizendo? Um discípulo formado, ele obedece o seu discipulador.
E não tem mais discipulador perfeito do que nosso Senhor Jesus Cristo, que em 3 anos discipulou aqueles homens. E assim mesmo, na última hora, quando ele foi pego no Horto das Oliveiras, o Pedrão ainda sacou da espada e ainda cortou. Você acha que ele queria cortar a orelha do cara, André? Ele marcou meio da testa do cara para matar o cara, mas ele errou e cortou a orelha do cara. Eu queria que ele matasse o cara, porque o milagre ia ser muito maior. Jesus ia ressuscitar aquele homem, mas mesmo assim Jesus ia ser preso, para que se cumprisse as Escrituras. Obrigado, Jesus. Meu Deus. Então está aí, ó. Quando Jesus foi batizado, e João Batista declarou, lá em Mateus 2,17: este é o meu Filho amado, em quem tenho prazer. Jesus foi obediente até a morte, morte de cruz. João disse lá em João 2, 1 João 2,4: aquele que diz, eu o conheço, mas não obedece aos seus mandamentos, é mentiroso e a verdade não está nele. Misericórdia, Senhor. Segura essa barra aí, gente. Irmãos, está dando para sentir o que é o reflexo de alguém que vem para cumprir a vontade do Pai? Cumpre naquele momento mais crucial de Jesus, quando ele estava querendo cair fora. Ele diz, afasta de mim este cálice, mas que não se faça a minha vontade, senão a sua vontade. E nós, cristãos que dizemos que somos, quantas vezes nós oramos o Pai Nosso, e a gente seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu, e depois a gente quer que seja feita a nossa. Nós oramos de joelho no chão, André, clamamos, jejuamos pela Larissa e pelos meus netos, para que eles recebessem o visto como nós recebemos, para viajar. E o Senhor disse, não vai ser dessa vez. Aí a gente fica meio, Senhor, mas o que é isso? Mas por que eu oro? Seja feita a sua vontade, assim na terra como no céu. E eu quero reverter. Senhor, eu orei, mas eu quero que seja a minha. Quando eu fui lá para ser entrevistado, falei, Jesus, não é mole enfrentar esses americanos aí no consulado. Não é mole. Quando eu olhei lá na minha frente, estava lá o número 13. Falei, Jesus, olha o número que está aí, Jesus. Só que não era sexta-feira. Ainda a maldição foi para metade, né? Mas Jesus quebra qualquer maldição. Pegou 13, jogou fora, falou, aqui quem manda sou eu, dá o visto para ele. Recebemos o visto em nome do Senhor Jesus Cristo. Pode aplaudir que ele merece. Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. Vocês querem continuar a ser crente aí ou não? Pode continuar pregando? Aquele que afirma que permanece nele, deve andar como ele andou. O discípulo nega-se a si mesmo, toma a sua cruz e segue o mestre. Meu Deus. Eu trabalho no Ministério de Casais, de aconselhamento de casais em Taubaté. Só Jesus na causa. Misericórdia. Nós não estamos aqui pregando para casais, mas só estou dando uma dica. Tem casais que abrem realmente a história dele, dá vontade de sair correndo da minha casa, de medo. É como se o diabo falasse assim, olha aqui, Senhor, com o Senhor eu não posso, mas é o que eu faço com o teu servo. Eu massacro ele, eu humilho ele. Sabe por quê? Porque eles não conhecem o que nós conhecemos. Mas a partir do momento que você começa a entrar na intimidade com o Senhor, é a mesma coisa que o Paulo apóstolo lá. Até ali ele foi um assassino de cristãos. A partir dali ele estava disposto a dizer, viver para mim é, morrer para mim é, viver para mim é lucro, viver para mim é Cristo, morrer para mim é lucro. Quando nós estivermos nesse nível, querido, eu acredito que nós realmente estamos preparados. Amém? Segunda marca do cristão. O André falou
que eu tenho 45 minutos do primeiro tempo e 45 do segundo tempo. Ele que falou aqui, ó. Depois você fala com ele aí, tá bom? Segunda marca do cristão. Estou de olho em você, viu? Jesus, se dirigindo aos seus discípulos, declarou, João 13:35, com isso todos saberão que vocês são meus discípulos, se vocês se amarem uns aos outros. Oh meu Deus, para eu amar um ao outro na igreja, querido, eu tenho que começar amando a minha esposa na minha casa. Eu sei que na lua de mel, querido, se amar, você era um xeretão, você era um chegadinho, você era um oferecido. Mas a lua de mel passa. A lua de mel passou. O desgaste vem. O desgaste psicológico, o desgaste financeiro, não digo que às vezes pode melhorar, né? Mas o desgaste físico às vezes vem. 46 anos de casado, que não é mais aquela que enchia seus olhos, mas eu também não sou. Às vezes eu olho para minha mulher assim, mas às vezes eu estou sozinho, eu vou lá e eu olho no espelho assim, eu fico assim, sabe, perdão gente, mas eu fico nu na frente do espelho. Meu Deus, Jesus amado, é só minha mulher mesmo que pode suportar. Aleluia. Então a gente vai se desgastando, mas o importante é aqui, querido, é no interior, sabe? Tem pessoas que pensam assim, eu preciso ser bonita, eu preciso me arrumar, eu sou a favor. Eu fui barbeiro, minha esposa é cabeleireira. Se ela arrumou muitas mulheres, então eu arrumei muitos homens. Mas a Bíblia aconselha você, buscar em primeiro lugar as belezas interior das mulheres da Bíblia, sabe? Porque essa beleza, que você pode fazer o que você quiser. Você pode mandar ela esticar o pé de galinha, você pode mandar tirar o papo, você pode mandar pôr um beicinho mais grosso, você pode mandar tirar a barriguinha, tá entendendo? Você pode malhar, mas não vai adiantar nada. Você vai cair, vai feder, querido, vai feder, vai ficar, ninguém quer ver lá. Só vai estar escrito, aqui jaz. Nossa, às vezes eu olho lá, pessoa jovem, eu falo, nossa, cortava cabelo comigo, jovem, rico, aqui jaz fulano de tal. Meu Deus, então o que importa, querido, é aquilo, lá em Hebreus 9:27, ao homem está determinado a morrer uma só vez, mas logo em seguida segue-se o juízo. Que você não tenha vergonha do que se na presença do Senhor, correto? Já pensou o Senhor chegar na tua presença, ô pastor? Cadê a mulher que eu te dei? O quê? Que mulher? Qual mulher? Ah, é? Te faz de ignorante agora? Cadê o maridão que eu te dei? Meu Deus, mas o restante a gente sabe que tem muitas famílias disfuncionais hoje. Eu não vim aqui para malhar ninguém e nem só exaltar as pessoas. Eu vim aqui para dizer que para Deus nada é impossível. Se a sua família é funcional, Deus abençoe. Se a sua família ainda está meio disfuncional, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e toda a sua casa. Jesus, olha só, a marca do amor. Ou eu pego isso, ou então eu sou um falso crente. Jesus foi atacado, apedrejado, perseguido, cuspido, mas amou todos de uma forma incondicional. Quantas vezes nós queremos pegar um político aí e dar um tiro na testa dele? E o Senhor falou, o que você pode fazer sendo um canal para que eu possa convertê-lo? Manassés foi um dos piores homens da Bíblia. Manassés, filho de um dos melhores reis da Bíblia, Ezequias. Matou seus filhos oferecendo aos deuses. Matou milhares de pessoas em Jerusalém. Mas no final, quando ele deu um grito, Senhor, Deus o restaurou e colocou de novo em Jerusalém. Creia que aquela pode parecer utopia para você, mas Deus tem condições de reverter, em nome de Jesus. Eu falei que ele foi tudo aquilo, né? Nisso saberão que sois meus discípulos, se forem religiosos, se andarem com uma Bíblia debaixo. Deixa eu pegar direito o ritmo, porque eu parei aqui e perdi. Jesus foi atacado, apedrejado, cuspido, mas amou de uma maneira incondicional. Perdoou
todos e se entregou na cruz pelos nossos pecados. Jesus, agora sim, Jesus poderia ter dito: nisto saberão que sois meus discípulos, se forem religiosos, se andares com uma Bíblia debaixo do braço, se tiver se tiver em sua casa uma Bíblia aberta no Salmo 91, se forem mestres de teologias. Não, ele disse: se amardes uns aos outros. Uma das maiores marcas dos discípulos é o amor, perdão manifestos na sua vida. Você, meu irmão, você, minha irmã que está aqui hoje, você não vai praticar o abacadabra quando você chegar na sua casa, mas você vai invocar o nome do Senhor nesse culto hoje e dizer: Senhor, prepara de alguma forma, de algum jeito, aquela pessoa da minha família que nós não nos entendemos. Essa é uma das marcas mais lindas da nossa caminhada. Uma vez eu peguei 2 filhos, peguei um por aqui, um era o Leandro, mas não era pastor ainda. Grudei ele por aqui, grudei o Lucão por aqui. O Lucão não era Lucão ainda, ele é meio Lucas ainda, ele é meio fraco. Hoje eu erguei assim, eu estou frito, o cara é muito forte. Peguei um por aqui, outro por aqui. Falei: parece que vocês não estão conversando. É isso aí. O quê? Isso aí? Vocês vão conversar um com o outro agora. Você vai falar aqui para o outro agora: perdão. Eu não admito que essa maldição do passado da minha família, que os meus tios todos de mal um com o outro, essa desgraça não vai entrar, porque a Bíblia diz que uma vez você nasceu de novo, nova criatura você é. Tudo que era velho se passou e tudo se fez novo. E um olhou para o outro e falou aí, mano. Falou não, cara. Aqui não é lugar de gíria. Aqui é lugar realmente de confraternização. Fala aí, Leandro. Perdão. Fala aí, Lucas. Perdão aí, Lucas. A partir de hoje, eu não admito filho meu ficar dentro da minha casa negando a fala para o seu irmão. Não ameacei de violência, nem nada. Falei: eu não admito o Satanás tocar ciranda dentro da minha casa. Aqui quem comanda é nosso Senhor Jesus Cristo. Graças a Deus, hoje eu olho meus 4 filhos. 45, 36, 32, 23. Acho que eu acertei tudo. Se eu não acertei também não vai mudar nada. Os 4 filhos combinando para se confraternizarem. Os seus filhos é muito forte. E os seus amigos. E eu desejo isso para toda a igreja sua, André. A começar da sua casa. Que você nunca se pegue com o Xandão. Porque se você pegar, eu não sei quem vai levantar. Mano, os 2 são fortes. Meu Deus. Mas que essa seja a tônica da sua vida. Não só da sua vida, mas que essa seja a tônica dessa igreja Poema em Caçapava. Amém? Então está aí, querido. O apóstolo Paulo, como excelente discípulo que era, escreveu à igreja de Corinto um capítulo inteiro falando do amor. Você sabe que capítulo que é esse? Não? Quem fala para mim. Um capítulo inteirinho falando de amor. Que capítulo é esse? Parabéns, seu André. Falar para você vai ser pastor, cara. Gente, desculpa aí que eu estou saindo do resfriado. Em nome de Jesus eu vou deixar ele lá fora, aqui dentro não. Está aí, ó. Paulo escreveu o 1 Coríntios capítulo 13, só falando de amor. Quando você tiver mais ou menos realmente com alguma tretazinha na sua casa, vai lá no seu quarto, lá devagarzinho, leia 1 Coríntios 13, mas leia no Espírito. Porque se você ler sem a presença do Espírito Santo, é a mesma coisa que você ler um romance. Não vai acontecer nada. Sabe o que acontece quando você lê um romance? Você simplesmente pega o romance e dá de presente lá para você. Já leu mesmo? Mas a Bíblia não. A Bíblia é uma fonte inesgotável de sabedoria. Quanto mais você mergulha, mais você vai alcançando a profundidade da sabedoria dela. Isso é sensacional. Porque o crente que demonstra realmente essa marca do amor é um crente que mostra que tem fome e sede da palavra, querido.
embora você tenha realmente envolvimentos com a vida secular, você precisa trabalhar, você precisa pagar, você precisa comprar, você precisa viajar, você precisa visitar alguém, receber alguém, tudo faz parte da vida secular. Mas em todas essas realmente, desses compromissos sociais, o que mais vai se manifestar vai ser o amor de Cristo através da sua pessoa. Isso é ter sede pela palavra, isso é ter fome pela palavra. Próximo. A terceira marca é a missão. Mateus 28, o versículo 18 diz: foi-me dada toda a autoridade no céu e na terra. Portanto, vão e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que lhes tenho ordenado, e eu estarei sempre com vocês até a consumação dos séculos. Claro que isso daqui não é para todo mundo sair correndo por aí batizando a torto e direito. Tem uma norma, tem um estatuto, tem uma doutrina que o próprio pastor da casa, que é o pastor André, se compromete realmente em alertar e ensinar essa doutrina, para que isso, através da movimentação do corpo de Cristo, essa missão passe a ser desenvolvida. Por que vocês estão aqui? Quem que ainda não passou pelas águas aqui, que está aqui na igreja? Olha lá, André. Tem um lá. Só dele fazer assim, senão que daqui no próximo ele vai estar aqui, em nome do Senhor Jesus. Amém? Então tá aí, isso faz parte do quê? Faz parte da missão. Ide por todo mundo e pregai meu evangelho. Façam discípulos para mim. Olha Jesus, olha o cargo que ele colocou no nosso, na nossa responsabilidade. Façam discípulos para mim. Você já viu quando alguém chega, um vereador, candidato a vereador, chega e fala para você: você quer trabalhar para mim aí? Eu te dou aí, faço um pix para você aí, trabalha para mim, e você sai com tudo, sai ou não sai? Porque se o cara vem falar com você, porque ele é seu amigo, e se ele é seu amigo, ele confiou em você, e você sai por aí convencendo pessoas, para quê? Para votar no cara. Agora você imagina, aqui não é vereador que está falando não, querido, aqui não é prefeito que está falando não, aqui não é componente do Supremo Tribunal Federal não, querido, aqui é o Senhor está dizendo: ide por todo mundo, façam discípulos para mim, diz Jesus. É pouca coisa, gente? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, batizem. João 20, 21. Assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Nós não estamos aqui aleatoriamente, querido. Ninguém bolou, vamos abrir uma igreja ali na ladeira ali de Caçapava, e nós vamos, não, querido, tem um chamado, tem uma ordem expressa do céu. Jesus veio realmente e discipulou 3 anos, e repassou, e agora está aí, assim como o Pai me enviou, eu também envio vocês. Agora olha o que é mais bonito: mas vocês receberão poder quando o Espírito Santo descer sobre vocês, e serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a região da Judéia, e até em Caçapava. Não, isso não está escrito, só eu que falei aqui. Atos capítulo 1, versículo 8. O que Jesus está falando? Quando Jesus ressuscita, ele diz para os apóstolos: me esperem em Jerusalém, não saia de lá, até que sejais revestidos de poder. Que poder é esse? Poder contra o pecado, poder realmente contra Satanás, poder para libertar as pessoas, poder para curar, e poder para realmente deixar o Espírito Santo agir em você, para que eles entendam que nós somos chamados para sermos convencidos pelo Espírito Santo do juízo, do pecado e da justiça. E a partir daí nós formamos um corpo, e a partir desse corpo, emanados do mesmo Espírito, fazendo os discípulos. Pode ver, todo mundo está aqui porque o André atraiu. Todo mundo está aqui porque o Espírito Santo atraiu. Mas na pessoa de quem? Na pessoa do pastor André, na pessoa da pastora Aline, na pessoa do pastor Bruno, e até da sua esposa. Amém? Aleluia. Então, gente, quarto,
o discípulo de Jesus que tem fome e que tem sede pela palavra, ele traz a marca da oração. Não tem como. Não tem como, querido. A minha casa, minha mesmo, literalmente falando, a minha casa estava perdida. Filho na cocaína, filho na maconha. E a minha filha sem saber o que fazer da vida. Mas através da oração da minha esposa, de cara no chão, falo: Senhor, nós não casamos para criar filhos para o demônio. Nós casamos para criar filhos para o Senhor. Ou o Senhor salva e usa, ou salva e leva. Graças a Deus que o Senhor escutou a primeira. Salvou e está usando mais do que eu pensava. Porque o Senhor é ilimitado. E hoje meus 4 filhos servem ao Senhor. 3 pastores e um está quase chegando. Não estou falando isso, não é para dizer, não, o cara veio aqui para fazer divulgação. Não, querido, eu estou vindo aqui para dizer o que o Senhor pode fazer na sua família, porque Ele não faz acepção de pessoas. A marca da oração, querido. Nós temos a segunda-feira na minha casa, das 7 da manhã às 8 da manhã. Eu convido os homens que quiserem, e os homens comparecem lá. E nós de joelhos, sentados, em pé, nós fazemos 1 hora de oração para iniciar a nossa semana. Eu acredito que aqui tem um sistema de oração também. Mas você não pode se conformar somente com o sistema e com a cultura de oração da igreja. Aquela que o pastor realmente já orou, já pediu para que Deus revelasse para como que deveria ser. Mas você deve ter uma intimidade com o Senhor, todo instante da sua vida. Vai viajar orando. O seu filho vai sair orando. O seu filho está começando a paquerar, a menina, por exemplo, está paquerando, orar pelo namoro dele, orar pelo namoro dela. O seu filho vai casar, Senhor, começar a abençoar já antes do casamento. O casou, está dando umas tretas lá, porque casamento é barra. Quem é casado aqui sabe como é que é duro. Mas se começa a orar, para que o Senhor realmente reverta todos os problemas. Problemas vão acontecer? Vão, mas se você não tiver sede por oração, se você não tiver realmente prática de oração, não adianta dizer, eu vou no culto domingo, pode vir, é melhor que venha, porque um minuto qualquer o Senhor vai te pegar, e você vai entender, porque, mas como é ruim, porque orar é a coisa mais difícil que existe, gente. Eu já consultei pastores de alto gabarito, orar, quem concorda comigo, irmão? Que orar é difícil? Orar é difícil, porque a primeira coisa que você vai orar, você não está vendo ninguém. Você ora, eu estou falando, mas você sabe que está falando com Deus, você tem que ter convicção disso. Eu estou falando com o Senhor. Se você está orando com a tua esposa, você tem que ter mais convicção ainda. Onde 2 ou mais estiverem reunidos em meu nome, em oração, eu estarei no meio deles. Então o Senhor está ali. Então, já caiu por terra aquele negócio que eu estou falando com quem? Eu estou falando com o Senhor. Agora, o que eu coloco em oração? Porque muitas orações que a gente vai fazer, você termina a oração, depois você vai fazer uma autoanálise do que o Senhor, você só pediu. Meu Deus do céu, você só pediu. E tem alguns que tem uma aberração, Senhor, me ajuda a acertar na loteria esportiva semana que vem, que eu vou dar o dízimo. Eu vou ajudar, eu vou comprar essa igreja aqui, vou doar para a igreja. Que larga a mão de ser mentiroso, entendeu? Vamos entender realmente que oração é algo que o Espírito Santo faz brotar no nosso coração. É que você entra na intimidade com Deus. Não tem como você começar a orar e não verter uma lágrima no Senhor. Não é que eu sou sentimental, mas você sente a presença de Deus. Meu Deus, qual Deus anunciado por aí pode realmente cumprir o que o Senhor falou que estaria presente na nossa oração? Qual? Só o Deus de Abraão, de Isaac e de Jacó, mas nenhum. O nosso Deus. Então, uma das marcas que demonstra sede e fome na nossa caminhada é a oração. Olha só o que Jesus fazia, lá em Lucas 5,
16 e 17. Se você não quiser abrir, não precisa, só ouça. Grandes multidões afluíam para o ouvirem e serem curadas de suas enfermidades. Ele, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Agora eu pergunto para vocês, Jesus precisava orar? Mas ele foi o maior exemplo em tudo, em oração também. Às vezes eu era convidado para levar uma mensagem numa igreja, e eu sabia que meu filho estava indo para a balada e para cheirar as cocaínas da vida. Eu só dizia assim: Senhor, eu estou indo cumprir o seu chamado, mas por favor, Jesus, vai atrás do Leandro, não deixe acontecer fatalidades com ele, Senhor. E um dia ele ministrando no culto, ele disse que um dia um cara maior do que ele pegou uma garrafa, quebrou no meio e disse: Leandro, eu vou desmanchar a sua cara. E ele disse: Deus dos meus pais, me livra dessa. O cara olhou para ele e falou: você não merece nem uma garrafada na cara. Eu perdi a vontade de meter a garrafa na sua cara. Esse é o nosso Deus. Você crê em oração? Você tem sede pelo Senhor? Você tem sede pela oração? Agora tem uns que falam: meu Deus, não estou entendendo o que está acontecendo. Isso aí está na outra pregação que eu ia fazer, viu, André? Senhor, eu não estou entendendo. Quanto mais eu oro, parece mais assombração aparece, Senhor. Eu vejo um ímpio lá fora, não faz nada. Está lá de barriga cheia, cheio de carrão, tocando carro todo ano. E eu, Senhor, a gente chega nesse ponto. Perdão, vou pegar um pedacinho da outra. A gente chega nesse ponto. Agora, o que você acha? Você acha que eu tenho 4 filhos? Eu vou corrigir o filho do meu vizinho que está lá, levando a vida do jeito que quer? Eu vou corrigir os meus 4 filhos. Quem são os filhos do Senhor? São aqueles que aceitaram o Senhor como Senhor e Salvador da sua vida. Ele deu o direito de chamar Deus de Pai. Por isso que Ele nos corrige, por isso que Ele nos castiga, porque Ele quer que a gente não perca a intimidade com Ele, sabe? Mas tem gente que fala: meu Deus, até quando eu vou orar? Querido, eu orei 8 anos e meio para que a minha filha não morresse, e ela morreu. Aí um dia eu fui orar depois da morte dela. Eu falei: Senhor, eu não entendi. Eu orei 8 anos e meio por ela e ela morreu. Aí a resposta de Deus no meu coração foi essa: no qual mão que ela está melhor? Na sua ou na minha? Eu falei: Jesus, já entendi. Eu tenho uma filha na glória. Então, querido, não se abata por algo que você está reivindicando e talvez aconteceu o contrário. Os propósitos do Senhor nunca vão falhar na nossa vida. Conclusão. Tem 2 aqui, mas eu vou citar só uma. Jesus, depois desse Lucas 5,16, ele estava ensinando os discípulos que as atividades não poderiam tomar lugar da oração na vida dos seus seguidores. Hoje nós vivemos uma vida muito competitiva, muito concorrida, que às vezes, de todas as 24 horas que nós temos por dia, é lógico que 8 horas, 7, 8 horas a gente dorme. 4 horas você fica de papo pro ar, deitado na rede, às vezes cantando: eu quero trabalhar para o meu Senhor, mas deitado. Fica outras horas para quê? Para trabalhar durante o dia, porque você dormiu 7, trabalhou 8, já são 15. Ficou mais um tempo de papo pro ar, e depois fala: era para eu ter ido no culto hoje, mas sabe, corri tanto que não deu tempo. Mas Deus é bom, né? Ele entende todas as coisas. Tá bom, vai brincando. Então, a oração era o estilo de vida, sua maneira de influenciar os outros. Passar noites inteiras orando era um hábito na vida de Jesus Cristo.
Vocês sabem o que é a palavra hábito? Vocês têm vários hábitos, não tem? Eu também tenho vários hábitos. Por que a gente não inclui nos nossos hábitos o hábito de oração? Mas não por imposição. Nós temos que impor nas nossas caminhadas o hábito de orar como aquele escravo de orelha furada. Eu estou aqui nesse exército do Senhor, não fui forçado a servi-lo, não fui forçado a vir para a igreja, mas eu tenho prazer em ser aquele escravo de orelha furada, aquele que foi, o Senhor fala, os apóstolos falam, Senhor, do jeito que o Senhor está falando, o pessoal se escandalizou aí, está indo embora, e vocês, querem ir embora também? Então, querido, nós não fomos forçados a vir para cá, nós viemos aqui de livre e espontânea vontade, porque nós compreendemos que as concorrências, as lutas que nós temos para alcançar uma posição na nossa vida, na nossa caminhada social, se nós não tomarmos cuidado, pode tomar o nosso tempo de oração. Tomando o nosso tempo de oração quer dizer, está tomando o nosso tempo de intimidade. A pior coisa que tem é quando você tem uma intimidade com um amigo, mas ele por um problema banal, despreza a sua intimidade. Entendeu? Já perceberam isso? Não? Você tem uma intimidade com uma pessoa, fala, puxa vida, será que o nosso amor está fracassando? Porque ele deu preferência para algo que não tem nada a ver. E a nossa intimidade, ele está menosprezando. Agora imagine a intimidade com o Senhor. Então fica aí no seu coração guardado, querido. Primeiro, a obediência. Segundo, o amor. Terceiro, a missão. E quarto, a oração. Essa é a palavra que o Senhor trouxe para que eu levasse para vocês. Eu trouxe aqui a palavra que eu ia pregar sobre Asaf. Mas quando o André chegou e falou, nós estamos num ritmo aqui, desenvolvendo sobre fome e sede. Eu falei, Jesus, é isso que o Senhor quer? É, então está aí a mensagem que eu trouxe para vocês. Guarda no coração de vocês essa mensagem que é as marcas de um discípulo. Amém? Estão felizes ainda ou não? Glória a Deus. Fique em pé, queridos. Eu quero estender as mãos juntamente com a minha esposa aqui e orar por a igreja. Se você quiser um toquinho especial, dá uma chegada aqui na